O Silmar quer saber se o São Paulo vai contratar o Marcos Leonardo. Bora explicar essa aí. Marcos Leonardo é aquele mesmo, Thaís Santos, jogador revelado no Peixe, vendido para o Benfica e depois vendido para o Al Hilal. São Paulo fez uma tentativa. São Paulo quis entender as condições do negócio e se assustou com as cifras. Hoje o Marcos Leonardo ganha, deixa eu só pegar no meu arquivo de Word, só para passar a informação correta, né? Mas ele foi comprado por 40 milhões de euros, tá? O que já seria uma baita dificuldade. Para completar, ele ganha 2 milhões e 700 mil reais por mês de salário. São Paulo, ao tomar conhecimento das condições, agradeceu o contato e meio que descartou, nem levou essa história adiante, até por entender que não vai conseguir a contratação do jogador. Jonathan Nicola, não seria uma boa para o time árabe e para o Marcos Leonardo vir para o São Paulo sendo titular e jogar Libertadores e Brasileiro e ser mais visto para a seleção brasileira? Nesse ponto de vista, sim, de visibilidade, olha, estamos precisando de um centroavante, você chega e você muda o patamar do São Paulo passa a ter ainda mais chance de vencendo a LDU nas quartas de final e para a semifinal. Esse é um ponto de vista interessante. E aí você vem para cá, você imagina o Caio Jorge, por exemplo, começou a fazer um monte de gol no Cruzeiro, foi para a seleção brasileira. Eu acho até o Marcos Leonardo mais completo do que o Caio Jorge. Então, do ponto de vista de raciocínio, é correto. A questão é financeira. O São Paulo hoje não tem capacidade para pagar nada de empréstimo. E pior, o São Paulo precisaria que o Al Hilal ajudasse com a maior parte dos salários. O Marcos Leonardo ganha 2 milhões e 700 mil reais por mês lá na Arábia Saudita. Então, qual é o raciocínio do pessoal do Hilal? Eles vão esperar por uma proposta melhor do que a do São Paulo para negociar o atleta, tá bom? O Tomás Silva. Boa noite, Nicola. Esse aporte de 200 a 300 milhões que está sendo especulado em Cotia garantirá porcentagens das vendas por quanto tempo? Tomás, a informação que eu tenho é que aquela história do percentual que seria destinado ao Evangelos Marinax, ela deixou de existir quando o Marinax não se compromete a aportar dinheiro. A grana vem do fundo Galápagos, tá? Mas eu vou tentar entender direitinho essa história só para explicar para vocês o contexto geral. São Paulo e Marinax discutem há bastante tempo uma SAF em Cotia. O São Paulo precisou desistir dessa operação porque para virar SAF em Cotia, o São Paulo precisaria de 75% de aprovação no Conselho Deliberativo e esse número não seria alcançado. Então, criou-se um outro modelo que não tem a ver com SAF. O São Paulo vai criar uma sociedade, o São Paulo vai criar um fundo para captar dinheiro para a base. E esse fundo vai ter dinheiro e aporte do Galápagos e pode ter dinheiro e aporte do Marinax, tá? Eu vou só entender como é que o pessoal do Galápagos recupera esse dinheiro. Mas a votação acontece nessa quinta-feira no Conselho de Administração do São Paulo. Se for aprovado no Conselho de Administração, e é o que tudo indica será, passa para o Conselho Deliberativo. Tanto no Conselho de Administração quanto no Conselho Deliberativo, há necessidade de aprovação de metade mais um dos votos. Beleza? Nicola, na sua opinião, qual camisa 9 está mais próximo ou seria mais viável para o São Paulo? O mais viável me parece ser o Lautaro Dias, do Cruzeiro. Dentre as possibilidades, acho que seria um nome interessante. Mas o São Paulo até agora não chegou a um consenso sobre o nome do Lautaro. Se o Marcos Leonardo era uma unanimidade, o Lautaro não é. E o São Paulo está tentando garimpar no mercado alguma alternativa mais interessante, tá bom? Ó, a mensagem do Domingos, que é membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre centroavante no São Paulo? Vamos lá. O São Paulo tem recebido muitas sugestões. O empresário ofereceu o Lautaro, jogador do Cruzeiro, que está sendo avaliado. Quem mais? Ofereceram um Carlão, que é centroavante da Ferroviária. Ofereceram um cara que chama, como é que é? Douglão? Alguma coisa assim do Avaí, que também tem 6 gols. Uma série de jogadores têm sido sugeridos, mas o São Paulo não se encantou por ninguém, exceto o Marcos Leonardo, que nem foi sugerido, foi o contrário. O São Paulo que foi atrás. Falaram num centroavante argentino do Tolima, esse cara está descartado. Falaram no meio atacante do Olímpia, também está descartado. Deixa eu pegar os nomes só para a gente trazer, quer ver? Ó? Olímpia, eu vou escrever Olímpia aqui, já vai aparecer o nome do time, quer ver? Ó? Não, Ramon Dias não é isso aqui que eu quero o próximo. Santos, não, só porque eu falei. Caramba, tem um monte de Olímpia aqui, mas não é. Será que eu escrevi Olímpia com acento? Estou esquecendo o primeiro nome desse cara. Deixa eu pôr aqui, ó.
que São Paulo vai ter um... Deixa eu pôr Lautaro. Lautaro acho que vai ser mais fácil de achar. Depois eu preciso falar sobre o Kenny Arroyo para vocês, tá? Essa história do Kenny Arroyo é importante. Achei os nomes aqui. Brian Grance, esse é um meio atacante de 18 anos de idade. Lá no Paraguai cravaram que esse atleta do Olímpia tinha negociações avançadas com o São Paulo. O presidente Júlio Casares negou. Especularam que Gonzalo Lencina, atacante argentino de 27 anos de idade do Tolima, também interessa. São Paulo admite que esse nome foi sugerido, houve uma avaliação e morreu aí, tá? Bora falar agora sobre o São Paulo com uma iniciativa bem bacana. O Tricolor divulgou nessa quarta-feira o lançamento de uma camisa azul bem parecida à do Uruguai. E essa camisa é em homenagem a Izquierdo, um zagueiro que pertencia ao Nacional do Uruguai que faleceu dentro de campo há exatamente um ano no jogo entre Nacional e São Paulo no Morumbi. Você vai lembrar dessa história, né? Pois bem, São Paulo decidiu lançar essa camisa. Quem fez a divulgação do lançamento foi justamente o Caleri, um dos atletas que mais ficaram sensibilizados com a morte do Izquierdo. Ele chegou a visitar o hospital por vários dias antes de o atacante, de o zagueiro uruguaio acabar falecendo, e a principal parte vem agora. O São Paulo prometeu que todo o valor obtido com o royalties das vendas dessa camisa será repassado para a família do jogador, que certamente passa por enormes dificuldades e ainda se recuperando desse trágico episódio do ano passado. E você, o que pensa sobre essa iniciativa? Gostaria de comprar camisa? Achou bonita? Não achou? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.